Olá, eu sou a Leia, coach de Maringá. Eu sou a Letícia Bacin, de Florianópolis, moro em Florianópolis, trabalho com psicogenealogia e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a psicogenealogia e o coaching, né, Leia? Unindo os dois. Que maravilha isso. Um coach que trabalha com psicogenealogia tem muito a ganhar, né, Letícia? É verdade. É Meu pai já dizia, feijão e arroz todo mundo faz, né? Hoje o coaching é um profissional tão bacana, mas assim, o que você, coaching, está fazendo de diferente? Que ferramenta você tem de diferente para a tua profissão, né? Para fazer alguma coisa diferente para o teu cliente que chega até você? Uma delas é a psicogenealogia. É a psicogenealogia. Uma delas, eu acho que uma das mais importantes para mim. Como a gente já havia comentado antes, uma das ferramentas do coach que é usada por várias linhas, por várias escolas, e cada uma denomina de uma forma, mas a roda da vida, como é que está a tua vida em vários aspectos, né? E um dos aspectos que muito, assim, a gente se esbarra é o autoconhecimento, mas em várias situações. Relacionamento, família, como é que eu me relaciono, ou relacionamentos de casais que não prosperam e repetem, situações de doenças, situações de perdas, né? Muitas vezes vem para o coach com aquela situação, olha, eu preciso resolver essa situação de meu negócio não prospera, eu vou até aqui, depois volto, subo de novo, desço. E eu me lembro quando meu pai também tinha algum negócio e o negócio dele também ia até um certo ponto, parava ou descia, perdia tudo e voltava novamente. Então a psicogenealogia, ela veio com uma varinha mágica quase para contribuir nesse aspecto do coaching, que é assim, a gente precisa relembrar situações, relembrar aquilo que eu tenho feito, que eu tenho repetido, os meus, na verdade, para o coach a gente não chama traumas, mas a gente chama algo que eu preciso ressignificar, né? São lembranças que me impactaram, situações que me impactaram e que eu continuo a repeti-las e repeti-las. E então, onde é que eu vou procurar esse amparo, na verdade? Porque o coach, como ele tem uma linha que separa bem da psicologia, né, do trabalho da psicologia, nós precisávamos, além das ferramentas que já vêm de um curso, de uma formação de coach, algo a mais. Pelo menos era essa a minha necessidade, né, Letícia? Quando eu me deparei com essa situação de procurar a Letícia, de alguém que me trouxe, que foi a irmã da Letícia, que me trouxe esse ensinamento, e eu falei, poxa, mas é isso que eu preciso, porque para o coach preciso de algo a mais. Então eu digo assim, eu posso oferecer o meu melhor, mas melhor ainda se eu tiver mais ferramentas, mais conhecimento dentro da psicogenealogia. Como nós, né, vamos ter a Letícia no final de semana que vem em Maringá, eu queria que a Letícia falasse um pouco para nós sobre o que é que nós vamos fazer nesse final de semana, Letícia. O que nós vamos aprender, nós vamos desenhar a nossa árvore, nós vamos buscar. Algumas pessoas me perguntaram também, mas eu preciso saber quem foram os meus bisavós, avós, datas, né? Como que eu vou desenhar isso? Como que eu vou fazer a minha árvore genealógica? O que isso vai contribuir? Aí algumas pessoas me falam, mas por que eu tenho que aprender isso? Eu sempre falo, como a Letícia me fala, para que nós vamos desenvolver essa árvore. Então, eu gostaria que a Letícia falasse um pouquinho do que nós vamos fazer no fim de semana do primeiro módulo de psicogenealogia que vai acontecer em Maringá. Que legal. É um prazer, então, dia 6, 7 e 8 da semana que vem, em julho, estaremos em Maringá. Leia, é bem importante o que você me falou, você acabou de falar sobre a questão da ressignificação, né? Porque muitas vezes o coaching, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, o psicogenealogista, enfim, já sabe o que acontece com aquela pessoa. Mas isso não sana, né? O momento da sanação, ele acontece quando a pessoa toma consciência desta situação e aí sim ele consegue ressignificar, porque muitas vezes você não encontra o fio da meada.
né? Então não adianta o terapeuta, o profissional, o técnico identificar o problema do paciente se ele não tem um movimento para a mudança, né? Então eu acho que nesse sentido a psicogenealogia ela agrega muito como ferramenta, porque você construindo, na verdade se desconstruindo, né? Tirando um pouco as camadas que a gente tem e entendendo quais são as nossas raízes, indo lá embaixo no inconsciente, entendendo como nós fomos formados, né? Porque a gente só consegue fazer algo novo se a gente muda um pouco o caminho, porque muitas vezes a gente está numa situação ali bloqueada, repetitiva, não entende o que acontece, né? Mas a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas. Então eu acho que a grande sacada, o grande incremento da psicogenealogia é isso, é uma ferramenta que faz com que a pessoa tome consciência destes padrões limitantes, né? Então muitas vezes, como você falou de uma empresa, eu posso ter na minha história familiar um pai ou uma mãe ou um avô que eventualmente teve uma empresa que quebrou, ou um pai e uma mãe que não conseguiram estudar e automaticamente por uma questão de pertencimento eu me bloqueio e não consigo concluir cursos, formações e não entendo por quê. Mas na verdade eu preciso ser leal àquele clã, eu preciso fazer igual, ainda que inconscientemente isso. Então quando eu compreendo estes padrões eu me liberto, né? Mas essa compreensão não adianta o coaching fazer, né? Ele até entende, ele sabe, ele estudou para isso. Mas quem tem que fazer esse movimento é o teu cliente, é a pessoa que está ali para se autoconhecer, para tratar de alguma situação que ela traz como repetição por sincronicidade. Por exemplo, você atende eventualmente uma pessoa, uma esposa, eu atendo várias pessoas que vêm a mim e dizem, meu marido tem um problema, meu marido bebe, meu marido, aí abandonei esse marido, né, me separei e tem um novo relacionamento, ele é viciado em jogo, aí me separei, aí eventualmente o outro marido tem algum outro tipo de vício. E ela sempre transfere, né, nós temos esse impulso de transferir o problema para o outro. E na verdade, por sincronicidade, que é o que nós entendemos, né, o conceito do Jung, o universo nos traz essa oportunidade de olhar para isso e fazer uma nova visão. Então o que acontece? Eu provavelmente posso ter tido um pai que tenha tido vícios e eu o tenha julgado, ou a minha família tenha tido problemas em relação a isso, e o universo atrai um homem para que eu possa não olhar para ele, mas para o meu pai. Então, nesse sentido, a psicogenealogia te oportuniza a olhar para você mesmo e ressignificar. E o que nós vamos fazer no curso? O curso, na verdade, Léa, não é um curso só teórico. Nós temos muitas teorias, nós temos muitas contribuições de outras correntes de pensamento, porque a psicogenealogia agrega conhecimentos como o PNL, como a hipnose, como a grafologia, como a antropologia, como a sociologia, a história. Nossa, é muita coisa para que a gente possa entender quem nós somos ou as razões pelas quais uma mulher eventualmente fez um aborto na época de 1920, se colocar no lugar daquela mulher, da nossa avó, da nossa bisavó, sem o julgamento, mas para entender as emoções que ela viveu naquela época. E que vem contribuindo para o eu hoje. Para o eu hoje. Eventualmente uma mulher que, por exemplo, morreu, antigamente era muito normal as mulheres morrerem no parto por falta de acesso à saúde mesmo. E aí você tem mulheres, por exemplo, que trabalham a questão da infertilidade, Léa, e elas são de um histórico de mulheres que morreram no parto. Então nós temos um mecanismo de sobrevivência, né? O nosso cérebro, num primeiro momento, ele é reptiliano, nós agimos e reagimos por uma questão de sobrevivência, e esta mulher acaba como se fosse um auto-boicote, né? O inconsciente dela acaba vedando uma gravidez porque ela tem um histórico de mulheres que morreram no parto. É um mecanismo de sobrevivência. Letícia, que lindo isso para as futuras mamães, né? Exato. Para as pessoas que estão... Outra coisa que eu falei esses dias, até lá nos meus atendimentos, para as pessoas que vão se casar. Sim. Né? Com quem eu estou me casando, por que eu estou fazendo essa união.
E dentro dessa árvore genealógica, construindo dos dois lados, né, Letícia? Como que eu posso dizer? Que eles se encontram e existem mecanismos de compreensão, de atração por ser aquele, e até a questão dos filhos, né, do ventre e tudo mais, e isso tudo a gente vai poder ver no curso? Vai. Bem interessante isso que a Leia comentou, porque na psicogenealogia nós dizemos que você não escolhe o teu relacionamento, você não escolhe o teu sócio, né? Nós temos, o universo atrai ele pra gente, né? Porque de certa forma as árvores têm um espelhamento. Nós temos mesmas dores e nós temos mesmos objetivos para trilhar. Então é como se essas almas se encontrassem, né? Porque somos um universo de muitas almas aí. E que nós viemos num sistema para trazer o reequilíbrio, que a gente fala a homeostase. Então nós temos uma função dentro de um sistema. E esta pessoa que vem para nós, ela também vem para nos ajudar e ela só nos compreende se ela passa pelas mesmas dores. Por isso que é tão importante que o terapeuta, ou o coaching, ou o advogado, faça sua própria árvore. Porque você só vai entender o outro, você só vai entender o mecanismo se você fez para si e fez as suas compreensões. Então o curso, ele além de teórico, ele é prático. Nós, durante o curso, nós construímos a nossa árvore genealógica. Né? Então, muitas pessoas dizem, eu não tenho as informações, né? Como você falou, eu não tenho a informação. Mas hoje é muito fácil você buscar algumas informações e mais, elas estão todas dentro de você. Elas estão todas no teu inconsciente. E nós temos alguns mecanismos, assim como a hipnose, por exemplo, mas nós temos mecanismos de você fazer a interpretação sensitiva da árvore genealógica. Quero te contar uma coisa. Quando você fez a minha árvore, o meu nome, a gente tinha uma dúvida, porque eu falei assim, poxa, eu tenho certeza que alguém na minha casa queria que meu nome fosse Rita de Cássia. Então eu quero te contar, porque eu não sei se eu até comentei isso com você. Então olha só o que aconteceu. Eu não tenho essa informação, porque eu não tenho mais meus pais vivos. E você fez pelo pêndulo. Isso. Tá? Então com o pêndulo, eu descobri ali naquele momento que ele jogou pro lado do meu pai. Né? O meu nome atual foi escolhido pelo meu pai. Então, provavelmente, a história de Rita de Cássia seria pela minha mãe. Mas eu vou falar assim, bem a verdade, que naquela hora eu fiquei meio com dúvida, sabe? Mas tudo bem. E o tempo passou. Esses tempos atrás, eu comentando com a minha prima, que a mãe dela e minha mãe eram como irmãs, muito ligadas. E aí ela comentando que elas são católicas e que elas eram muito devotas de Santa Rita de Cássia. Olha só. E eu falei, mas a minha mãe também era? Ela falou, nossa, sua mãe era tão devota que o seu nome era para ser Rita de Cássia. Aí eu falei, não, prima, você não tá falando isso pra mim. Ela falou assim, exatamente. Ela falou, a mamãe e a sua, né, a mamãe dela e a minha, eram muito devotas de Santa Rita. E em homenagem a ela, era para ser meu nome. Mas aí meu pai, por outro lado, queria o meu nome. Enfim, prevaleceu a vontade do meu pai naquele momento. E o pêndulo, já tinha dito que quem tinha escolhido era meu pai. Veio em seguida minha prima, numa conversa assim, totalmente aleatória, aleatória, que a gente acha que é do nada. Ela veio fazer essa confirmação. Ela falou, não, as duas, né, as mães com a mesma idade eram muito unidas. E eu descobri que realmente meu pai veio. Então, eu falo, a psicogenealogia, ela tem técnicas, ela faz tudo, faz o caminho, né, Letícia? É verdade. E que bonito isso, né? E olha só a importância do nome, né? Porque a gente não dá a real importância. A psicogenealogia estuda o nome da pessoa, inclusive, para entender a função dela no sistema, ou seja, para que eu vim. O meu nome, por exemplo, significa alegria, né? Letícia significa alegria. E aí você se pergunta, para que esta família precisava de alguém que trouxesse alegria? Né? É uma família de imigrantes com muitas dores, com muitos traumas em função da distância, pessoas que morreram em câmaras de gás. Meus avós vieram da Bielorrússia, atravessaram o mar, né? Então, recentemente eu estive no Ushuaia e olhando os meus filhos subir o alto de uma montanha, eu quis descer
eu olhei para eles e automaticamente me veio um insight, Leia, em relação à minha avó, que era uma mulher muito rude, muito séria, e que eu muitas vezes julgava, né, por ser séria, muito rude. Mas aquele olhar que, na verdade, cuja emoção estava dentro de mim, eu entendi quão foi difícil para ela a despedida da família. Porque ela deu esse último olhar para a família dela e nunca mais viu. Então, automaticamente, eu acessei esta memória e fiz uma compreensão. Então, o nosso nome, ele é uma fórmula. E ele revela muitas coisas que nós viemos fazer nessa família. Então, quando você vai entender sobre o teu nome, você tem que buscar quem deu o teu nome. Qual foi a inspiração, a intenção dele, né? Então, tinha uma intenção da mãe, mas no fim quem registrou foi o pai. Mas, independente disso, ela pode portar uma informação até deste santo, que a gente fala do santo onomástico, né? Os italianos, inclusive, comemoram a data de aniversário em relação ao santo. E muitas vezes a situação, a simbologia deste santo fala muito da gente, né? Então, entender o personagem da inspiração, quer dizer, era uma pessoa esportista, era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa alegre. Muitas pessoas, por exemplo, chamam Dolores, né? Você tem outros nomes. O cristiano, que se refere a Cristo. São pessoas que muitas vezes trazem esse arquétipo de sofrimento, né? Uma pessoa que chama Dolores, que dores que ela carrega. Então é uma história que está por trás do nome e que fala muitas vezes das dores dessa família e que essa pessoa leva como uma mochila, sabe? E a gente ressignifica este nome, né? Ressignifica essa dor muitas vezes. Não é simplesmente eu vou mudar de nome porque eu chamo Dolores. Mas honrar estas dores que aconteceram no meu sistema e graças a elas eu me tornei forte, né? Uma mulher forte. É um outro olhar. Bom, Letícia, eu queria comentar com você uma coisa linda que foi, né, descoberta na minha árvore também. Também tenho falado muito isso com os meus primos, que é o lado da árvore genealógica, mas o lado do meu pai, então da figura paterna, né? E conversando com as minhas primas, quem foi minha avó, né, a minha bisavó, e aí elas falando que a minha bisavó era uma espanhola muito brava, muito brava. E essa questão é uma coisa assim que pega muito para o nosso lado, porque nós éramos filhas enquanto primas, né? Que também as mães reclamavam muito que a gente tinha um gênio meio bravas, né? E aí, conversando com a minha prima mais velha, ela que teve um pouco mais de convivência com essa minha bisavó, e nós vimos um lado muito doce também dela com os filhos, no aniversário dela de 78 anos, eu acho que foi em 1910, alguma coisa assim. Foi. Eu sei que ela manda para os filhos uma foto dela, muito carinhosa, dizendo que era recordação da mãe e tudo mais. Mas essa questão da figura da mãe brava ficou gravada entre nós. E essa minha prima, que conviveu muito pouco tempo com ela, disse assim, a nossa bisa era assim, ela dizia que o sangue das espanholas, o sangue das mulheres daquela família era sangue, não era água. Então a gente falava, mas o que ela queria dizer com isso? Ela queria dizer que nós éramos fortes. Exato. Né? E ela passou isso. E conversando, depois que eu comecei a montar a árvore, e aí fui atrás dos meus primos, das primas principalmente, que a gente tem uma ligação até maior, né? As minhas primas falam, gente, como nós somos mulheres guerreiras nessa família, né, lutadoras, e como se a gente não precisasse muito, assim, aquela coisa, vamos dizer assim, para ajudar dentro de casa, uma figura masculina. Não, nós vamos lá e vamos resolver, vamos fazer, sabe? Não tem essa coisa de, precisa, isso aqui é direcionado para o homem, isso é para a mulher. Não, são mulheres realmente, assim, lutadoras, dinâmicas e que vão em frente, e que lutam e tudo mais. E essa coisa, então, provavelmente, essa minha bisa trouxe para nós, para dizer que as mulheres são fortes, que realmente é sangue, como diz ela, que corre nas veias. Exato. Bem bonito isso, né? E a gente chama isso se eu fosse conceituar o que tu acabou de me falar, eu diria que existe
um mito familiar, né? Uhum. Em toda a nossa família, é isso que tu falou, a minha avó dizia, a minha bisa dizia, quando a gente vai fazer a árvore genealógica, fique atento ao que a minha bisa dizia, ou eu ouço reiteradamente que, porque isso faz parte dos dogmas da família. Sim. Né? Então, assim, uma mulher, eventualmente, da tua família, que fuja um pouco desse perfil, ela entra em conflito. Porque ela tem um padrão de direcionamento de mulher forte, né? E às vezes, não digo que é certo ou errado, mas às vezes nós podemos trabalhar o nosso lado mais feminino, de nos permitir fazer com que o marido faça alguma coisa por nós. Eu sou muito parecida com você, eu sou a primeira filha de uma família, então muitas vezes a primeira filha também tem essa programação de homem, não, a gente quer ir lá, quer resolver tudo, né, Léa? Sim. Então, no nosso inconsciente também temos uma programação masculina, né? Às vezes a gente se sente melhor de calça, não espera o homem para fazer algumas coisas, né? Quantas vezes me peguei assim e hoje eu tenho essa compreensão. Exatamente. E às vezes a gente pode também viver de uma forma mais leve, porque nós mulheres, muitas vezes a gente fica, meu Deus, eu tô sobrecarregada, eu faço tudo e tal. E é muito desse mecanismo inconsciente de ser mulher forte, eu preciso fazer. E muitas vezes a gente precisa também ressignificar isso, sabe? Dizer, não, eu honro, eu tenho uma família de mulheres fortes, não que eu queira ser frágil, mas eu posso permitir que alguém cuide de mim, eu posso me permitir ser frágil às vezes, porque às vezes a gente quer cola, a gente quer chorar. Então, muitas vezes nós entramos em conflito com este dogma, com este mito familiar, né? Por exemplo, o dinheiro não se vê em árvore. Nós só temos o que temos graças a muito trabalho. Então, automaticamente, se eu tenho um trabalho mais leve, né? Que essa geração mais nova hoje, Google, né? Tem um trabalho mais leve e muitas vezes nós taxamos essa geração de que não trabalham como nós trabalhamos. Ou seja, o trabalho que realmente dá dinheiro é o árduo. Né? É o da enxada, é o do cansativo. Mas por quê? Porque nós temos na nossa família esse padrão, né? Só trabalhando muito você tem dinheiro, né? Dinheiro não dá em árvore. Então, muitas vezes a gente não se permite viver uma vida mais fluida, né? Porque a física quântica tá aí. Nós somos o que pensamos, né? Eu compartilhei até no Facebook agora uma reportagem do Bruce Lipton, recomendo a todos que leiam a obra. E os pensamentos, eles sanam mais do que os remédios. E realmente, se você tem um padrão de pensamento negativo, você vai adoecer. E o viés da psicogenealogia é encontrar onde está esse padrão de pensamento, que é nesse código familiar, nesse mito familiar, que muitas vezes nós somos leais a eles, por pertencimento. Eu acredito que nesse momento tem muitos coaches falando, meu Deus, isso é coach. Ai, olha só. Na minha palestra sobre mindset, que é a programação mental, eu falo muito sobre as crenças. Falo muito sobre entre 0, 7 e 8 anos, onde há algumas coisas mais impactam na nossa vida, mas que tem muito a ver com a psicogenealogia, daquilo que nós trazemos, né? E está codificado, dinheiro não dá em árvore e tudo mais. Então faz parte das minhas crenças, né? Das crenças da maioria das pessoas. E quando a gente começa a colocar isso para um coach, né, num processo de coaching, você vê que está totalmente ligado às crenças. E crenças estão totalmente ligadas à psicogenealogia. Claro. É o padrão, é o inconsciente, né? Até para ilustrar esse caso que você deu, como a gente, na psicogenealogia, a gente faz um entrelaçamento com a nova medicina germânica, é um caso que é citado pelo professor Salomon Celan, que é um psiquiatra francês vivo, jovem, que ele é, além de psicogenealogista, ele é doutor em psicossomática, né? Estudou a nova medicina germânica. E ele dá um exemplo, um dos vários, né? Ele escreveu muitos livros, de um jovem adolescente que teve uma doença degenerativa, né? E aí foi estudar o projeto sentido desta família. Ele é um filho de 2 atletas olímpicos da ginástica. Então, quando a gente se depara, muitas vezes, com 2 modelos, 2 atletas, você automaticamente diz, nossa, o que será o filho deles, né? Sim. Ele sempre tem que ser igual ou maior. Então, já tem uma projeção da família, da sociedade em relação àquela criança. Bem, este jovem fez uma prova de seleção na escola onde ele estava e não passou pela prova de seleção.
para os pais, tudo certo, porque, né, enfim, por mais que tinham essa expectativa, mas é filho e vai amar da mesma forma. Sim. Mas a criança entrou em conflito com a programação interna dela. A função do para quê. Ele nasceu para ser um atleta olímpico, ele nasceu para ser um campeão. E automaticamente ele desenvolve uma doença degenerativa, né? Então, quando a gente olha a nova medicina germânica, a gente olha a função do órgão, né? Então, qual é a função da estrutura? O que te mantém em pé? Ossos e músculos, né? Então, ele acabou se desestruturando. E essa programação era uma programação psíquica do inconsciente lá da gestação. Então, entender esses processos que muitas vezes as doenças, e aí a gente olha a lateralidade do corpo, a função do órgão, a lógica da doença, né? O lado da árvore que nós vamos olhar, às vezes materno, às vezes paterno, alergias, né? Às vezes a gente tem alergia à prata. Aí a gente vai olhar, a psicogenealogia traz muito conhecimento oriental, né? Prata é lado feminino, nós temos o Jung e o Yang, né? Lado feminino e masculino são polos complementares. O Sol é masculino, função masculina, função paterna. A Lua é função materna. A energia elétrica, a eletricidade, ela é paterna. A mãe é magnética. Então, às vezes, uma alergia à prata, você vai olhar que tem algo na programação da linhagem materna para ser olhada, né? As alergias, o próprio Salomão Celan diz, alergias não existem, né? Você tem um mecanismo de sobrevivência em relação a algo que... Como se fosse uma defesa. Exatamente. Eu peguei uma senhora que veio aqui que ela tinha alergia à água. Água. O corpo dela ficava em bolhas. Ela não sabia mais o que fazer. E na árvore genealógica dela a gente descobriu que a avó havia morrido num lago. Então um sistema de mecanismo de sobrevivência dela era de repulsar a água. Então, até as doenças a gente olha com o olhar da psicogenealogia. Então, é muito bonito, é integral, né? Olha o ser humano integral, corpo, mente e alma. Então, fica aí o nosso convite. Opa. Mais uma vez, para Maringá, para o curso com a Letícia. Isso. E também vamos convidar para cá, para Floripa, para o curso internacional. Esse ano, internacional em Floripa. E 2019, Se internacional Deus quiser. Maringá. Se Deus quiser.